Malaquias 2, de 11 a 17. Malaquias 2, de 11 a 17. O ventilador vira a página da minha Bíblia. Tá ótimo, mas se ficar virando a página da minha Bíblia, eu vou começar em Malaquias e terminar em Apocalipse aqui do jeito que está. Vamos ler Malaquias 2, de 11 a 17, diz a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o juízo? O Deus do juízo. Melhor dizendo, ou onde está o Deus do juízo? Vamos orar. Como cantamos, nós queremos que a mudança que é necessária, ó Deus, para a glória do Senhor, comece em nós mesmos. A começar em mim, ó Deus, quebra corações. Para que todo orgulho, toda mágoa, todo mal possa ser dissipado de nossas mentes pela tentação da infidelidade, que não é somente marital, é infidelidade na idolatria, infidelidade nas questões do coração, infidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta manhã ouvirmos a advertência do Senhor e o aviso para que nós cuidemos de nós mesmos. Pois ainda ouvimos do nosso próprio Senhor Jesus: cuidado, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos essa palavra com humildade e mansidão,
para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há duas coisas que são relevantes para nós nesse texto e são oportunas, muito oportunas para lembrarmos. Todas as pessoas aqui neste lugar, sem exceção, têm pensamentos e inclinações para a infidelidade. É difícil falarmos isso em voz alta, não é verdade? Não obstante, a Bíblia trata desse assunto de maneira aberta e clara, quando o Senhor Jesus nos avisa que a tentação começa no nosso coração. E é no coração onde caímos. Se não fosse isso, nós temos uma tremenda criatividade em achar e pensar que o que é mal pode ser visto como bom. Nós inventamos narrativas e justificativas que por fim acabam por ser a nossa própria destruição. Quantas vezes eu falo sobre isso nesse púlpito? Mas é verdade. É meu solene dever avisar os nossos corações de que temos uma capacidade tremenda de achar que o que é mal pode ser visto como bom aos olhos de Deus, principalmente. Essas duas características são uma boa descrição do que é a tentação no nosso coração. São as nossas inclinações, são as nossas justificativas, que vão diminuir a seriedade do nosso relacionamento com Deus e com os homens. Que vão diminuir a nossa seriedade das nossas transgressões nos pactos que Deus estabelece, pelas nossas justificativas e ideais, e vão aumentar a nossa percepção de nós mesmos, pensando que nós somos bons. Diminui-se o que Deus é e o que Ele pensa, e aumenta-se o que nós somos, como se isso fosse a realidade. O que acabamos de ler é extremamente importante para todos os que estão aqui presentes. Pois apesar de tratar de questões matrimoniais, são questões em primeira instância que falam para solteiros, casados, fala para a congregação de Cristo. São questões que vão chegar no nosso coração porque todas elas estão relacionadas à verdadeira adoração do nosso Deus. E se você tem consciência que você tem a inclinação para a infidelidade, porque a natureza do nosso pecado é em nós, se você tem a consciência de que você tem condições de, na sua cabeça, se iludir com narrativas que transformam coisas más em boas, mas só na tua cabeça, você precisa ouvir esse aviso nesta manhã: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo e seja fiel a Cristo e seus propósitos pactuais. Cuida de ti mesmo e seja fiel a Cristo e todos os propósitos que Deus estabeleceu na relação que Ele tem para nós de igreja, família, sociedade, vida, indivíduo, ética, todos os propósitos pactuais de Deus. Cuida de ti mesmo e, acima de tudo, seja fiel a Cristo.
Seja fiel a Cristo, é a mensagem central desse texto. Apesar de falar de casamento e relações e narrativas, o ponto central é que Deus diz para Israel, o povo com que ele estabeleceu um pacto, que eles têm vivido de maneira infiel ao Senhor e acham que estão bem. Tem vivido de maneira infiel ao Senhor e acha que Deus vai aceitar as suas práticas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, ela é boa para nossa exortação e consolação. E há duas coisas que nós devemos fazer nessa manhã. Todos nós precisamos ouvir esse aviso de que nós devemos cuidar de nós mesmos. O Diego precisa ouvir, cuida de ti mesmo. Porque o próprio Senhor Jesus nos avisou, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa parte da carne é fraca é o que ele nos avisa aqui. Israel, sem o Espírito Santo, ou na força da lei, não consegue ser fiel nem no casamento, quanto mais no pacto com Deus. Mas uma coisa alimenta a outra. Então, prepara o teu coração para ouvir essa verdade nessa manhã. Você precisa cuidar de você mesmo. Não no sentido da força, no sentido de você, que você vai cuidar de tudo na sua vida, mas ter uma atenção especial para as inclinações do seu próprio coração, as tentações de diminuir os pactos que Deus estabelece em nossas vidas. Pacto esse que é estabelecido pela relação de um pai para com filhos. Olha o que o texto nos diz logo no começo do texto, que acabamos de ler, no versículo 10, a pergunta que o texto nos dá: não somos todos filhos do mesmo pai, ou não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Da mesma forma que a exortação do capítulo 1, versículo 6, chamava Israel para a relação do pacto de Deus como pai de Israel, e Deus perguntando para eles: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, no versículo 6, se eu sou pai, onde está a minha honra? Da mesma forma, o profeta continua para falar das relações entre nós, cujo fundamento é a relação que nós temos com o pai. É através dessa relação de pai e de honra com o pai que Deus estabelece um pacto familiar com o seu povo aqui na terra e com toda a criação. Por exemplo, no contexto ainda, no pecado dos sacerdotes, no final do capítulo 1, que nós lemos e pensamos nas últimas semanas, no começo do capítulo 2 também, principalmente, a descendência, ou seja, a família de Levi, sofreria as consequências do seu pecado por afastar de Deus, não diretas, mas literalmente sociais. De uma certa forma, o nome deles, a continuação deles seria acabada, porque Deus acabaria com eles, se eles não mantivessem a fidelidade ao pacto de Deus. E assim nós entendemos que havia falta de fidelidade no templo, havia falta de fidelidade no sacerdócio, e havia falta de fidelidade na família. Percebem? Esse Deus que é pai do seu povo, que estabeleceu todas essas instituições para a glória dele e para o nosso benefício, olha para aquilo que ele criou e percebe infidelidade no templo, infidelidade no sacerdócio, e agora a infidelidade entra na família. Não pense por um segundo que essas coisas não estão ligadas.
a falta de verdadeira adoração, a falta de pregação verdadeira, tem consequências na vida íntima da família. É por isso que Malaquias começa com templo, sacerdócio, família. E a afirmação de que essa relação é baseada no fato de que Deus é o nosso Pai. E dentro desse pacto da nossa família, Ele não é só meu Pai, Ele é Pai dos meus irmãos. A infidelidade pactual com Deus, com certeza, chega como destruição da família, começa no templo, passa pelo sacerdócio e chega no culto. Chega no culto, chega na família. Por isso, se de alguma forma você entende o contexto, eu quero que você entenda o ponto que Malaquias vem fazendo desde o começo, para você entender do que se trata a infidelidade nesse texto. A infidelidade nunca começa nas relações em si, mas começa num coração que gradualmente ignora a relação pactual com Deus Pai. Quer que eu repito? Vou repetir. A infidelidade nunca começa nas relações em si, mas começa num coração que gradualmente ignora as relações pactuais com o Pai. Começa no desprezo do culto, começa na parcialidade do ensino, começa em acreditar que aquilo que se faz que é mal, pode ser bom e agradável a Deus. Toda infidelidade começa no coração e num afastamento gradual das relações pactuais que nós temos com Deus e seu povo. Portanto, se você entende o começo do texto, é Deus falando: olha, eu sou pai, e o profeta dizendo: não somos todos nós filhos do mesmo pai. A mensagem é mais ou menos essa: cuidado, quem mexe com os meus filhos, mexe comigo. Cuidado, quem mexe com meu filho, quem mexe com a minha filha, mexe comigo. Essa é a pergunta que deve estar impressa nos nossos corações quando pensamos nas relações uns com os outros. Não somos filhos do mesmo Pai? Lembramos que as relações do pacto, meus irmãos, são problemas relacionais que acontecem entre irmãos e, portanto, fundamentalmente é uma incoerência com o fato de que somos da mesma família e estamos no mesmo pacto diante de Deus. Essa verdade que me fez em algumas situações da minha vida, inclusive em aconselhamento pastoral. Eu lembro que uma vez eu e a Estela, a gente estava numa dificuldade muito grande, num conflito muito grande, esse conflito estava no meu coração, e o pastor, conversando comigo, disse para mim assim: Pastor Diego, e eu já era pastor, né? Pastor Diego, lembre-se, a Estela é tua irmã em Cristo. Essa palavra entrou como uma adaga no meu coração, quebrou o meu orgulho e me fez entender que eu não estava se relacionando com a Estela diretamente, eu tinha que lidar era com o pai dela, e o pai dela é Deus. Da mesma forma, nós devemos pensar sobre todas as relações que temos e que são pactuais. Quando eu me atrevo a me levantar contra a igreja, eu tenho que lembrar, quando eu penso em atacar um irmão, quando eu penso em não obedecer, ou ser desrespeitoso, ou falar mal de um irmão, eu tenho que lembrar, aquela pessoa foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, e se eu me meter com ela, eu estou a me meter com Deus. Infelizmente, alguns
sacripantas dizem que pastores têm um nível espiritual e não se deve mexer com o ungido de Deus. Isso é uma mentira do diabo, porque nós todos somos sacerdotes de Cristo, todo mundo está no mesmo barco aqui. Mexer com um de nós é mexer com o nosso Pai. Essa situação deve colocar os nossos corações em completa humildade diante de Deus, quando falamos sobre relações entre nós e nossos irmãos, entre marido e esposa, entre possível alguém que vai ser um esposo ou um cônjuge no futuro, um noivo, uma namorada, seja quem for. Lembre-se, seja quem for, aquela pessoa, se ela tem Cristo, ela é filha do Pai, logo você precisa respeitá-la de tal forma. Todo desrespeito nas Escrituras é equivalente à infidelidade. Eu não estou menosprezando nem diminuindo o adultério, mas eu quero reforçar que adultérios não começam no ato, adultérios começam no coração. Adultérios começam com pequenos desrespeitos no dia a dia. Adultérios começam quando as pessoas esquecem que a pessoa que está do lado dele também é filha de Deus. E, portanto, mexer com ela é mexer com o Pai. Maledicência, exclusões, disciplinas na igreja, infidelidade com o pacto da igreja começa nesse distanciamento do culto, da palavra, do desrespeito, e quando se vê, há um enorme abismo no coração, onde as justificativas do pecado ficam maiores que a palavra de Deus. Mas lembre-se, cuidado, quem mexe com os filhos de Deus, mexe com o Pai. Cuidado, filhos do Pai, porque filhos do Pai não devem ser infiéis a Deus ao tentarem se pactuar com filhos de ídolos. Leiam comigo os versículos 11 e 12. Meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Sabe quando as pessoas falam sobre julgo desigual e leem Coríntios? E falam sobre aquele texto, dizendo que, olha, esse texto quer dizer que a gente não pode casar com quem não é crente. A doutrina está correta, o texto está errado. 1 Coríntios não fala sobre julgo desigual completamente. Paulo não está pensando em casamento de jeito nenhum naquele texto. Da onde sai essa doutrina? Desse texto e de outros. Aquele texto é outra coisa. Então não vamos usar a Bíblia de maneira errada. Porque Paulo está falando sobre o jugo desigual em relação a falsos mestres e verdadeiros pastores, é o contexto do texto. Tanto é que ele fala, vocês fecharam o coração para mim e abriram o coração para os outros, logo vocês criaram um jugo desigual, tá bom? Não tem nada a ver com casamento, mas esse texto está falando sobre isso. Que Judá, mesmo tendo um pacto com Deus, foi infiel, sabe a palavra em português desleal? Pode ser traduzida e deve ser traduzida, talvez nas novas versões, como infiel. A abominação se tem cometido Israel em Jerusalém. Veja a ideia. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. O santuário é o lugar onde se encontram os santos. Quem são os santos de Cristo? Quem, irmãos? Quem? Você está com vergonha, está com medo de falar? Quem? É a igreja, somos nós. O santuário do Senhor ao qual Ele ama. Ao qual Ele ama. E olha o que eles fizeram. E se casou. Sabe a palavra adorador aí? Coloca filha. Se casou com uma filha de Deus estranho. Que quer dizer adoradora também, mas a ideia mais forte ali é filha mesmo, porque a palavra no original para o hebraico é filha, não tem outra maneira de traduzir, é uma inferência aqui da adoração, porque ela é filha, porque os filhos adoram o pai, de acordo com o texto, a palavra adoradora. O que é que isso tem a ver com o jugo desigual?
A ideia do texto é que isso é infidelidade a Deus, porque Deus ama o seu santuário, Ele ama o seu povo, e se você faz parte do seu povo, tu pode estar a tentar amar uma pessoa que não o ama. E isso para Deus é uma troca, uma idolatria, é uma abominação, é sair da aliança com Ele. É como se nós tivéssemos que tomar cuidado e perguntar para nós mesmos, se você é solteiro aqui nessa manhã, pensa nisso, o que te atrai numa pessoa? É a beleza? É o dinheiro? É a maneira dela? Aquilo que te atrai demonstra muito do teu coração. E aí muitas vezes entra o engano. Aquilo que você pode achar bom, na verdade é mal. Aquilo que você acha ser bom para você mesmo, na verdade pode ser uma grande armadilha do teu coração. E se você sabe que você tem um pacto com Deus, você vai querer formar uma família, você quer viver a sua vida familiar nesse pacto com Deus, a verdade sobre 1 João capítulo 5, versículo 1 tem que estar no seu coração, que é a seguinte: se você nasceu de novo, você ama o Pai, e se você ama o Pai, você ama aqueles que Ele gera. Essa atitude é chamada de infidelidade, por quê? Porque Deus salvou um povo e você é solteiro. Mas nesse povo, sendo solteiro, você deve buscar um irmão ou irmã em Cristo para viver debaixo do mesmo pacto, inclusive no casamento. E pensar de maneira diferente é uma infidelidade ao pacto que Deus tem contigo. Ora, não é o pastor Diego que está inventando isso, é Malaquias que está dizendo isso. Deus diz para Israel, olha o que eles fizeram. Eles se casaram com uma filha de Deus estrangeiro. O problema não é que ela não era judia. O problema, porque eles aceitavam pessoas que não eram judeus de nascença, mas que se tornavam judeus pela fé, prosélitos. Claro que eles podiam se casar com prosélitos, eles faziam parte do povo. O que Deus não queria é que você trouxesse para sua casa a idolatria do mundo. Se alguém não vive para Cristo, com certeza ele está fora do pacto com Cristo, ele está na idolatria do mundo. E isso já revela o coração de Israel. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o motivo pelo qual Israel foi para o cativeiro foi isso. Começa com Salomão. Salomão tendo mais de uma mulher, chegando a quase 1000, contando as concubinas, casou-se para fazer alianças políticas, e o homem mais sábio do mundo não conseguiu resistir à idolatria. Porque o nosso coração é fraco. Deus já havia nos avisado em Deuteronômio capítulo 17, se um rei estar com uma mulher que não faz parte da aliança, ele vai trazer a idolatria para o povo de Israel, e o povo de Israel cai nessa armadilha. A palavra de Deus é muito clara no Antigo Testamento, não se casem com as filhas dos idólatras. Por quê? Porque a idolatria vai chegar na sua casa, porque a idolatria vai destruir a sua família, e por conta você receberá o peso das sanções descritas nesse livro, por causa da sua desobediência ao Senhor. E como é que isso passa para o Novo Testamento? Passa dessa forma: nós que temos um pacto com Cristo, amamos o povo de Cristo, e portanto, se somos solteiros, queremos casar com alguém que está no pacto com Cristo. Essa é a lógica do bem. Isso é tão sério no texto, que Deus fala que se algum homem fizer isso, o Senhor mesmo vai eliminar ele das tendas de Jacó, se ele fizer tal coisa, no versículo 12. Ou seja, a tentação de pactuar com a idolatria desse mundo é tão antiga nas Escrituras, que vem lá no começo do povo de Deus,
ela persiste na história da redenção, porque é por aí que as famílias vão abraçando a idolatria e deixando Deus verdadeiro. E justamente isso é o aviso que Deus usa para lembrar a igreja de Cristo, no Novo Testamento, de que essa é também uma tentação perigosa para aqueles que estão num pacto da congregação de Cristo. Isto é a profanação do templo de Deus, e portanto merece a justiça de Deus para defender a família de Deus, as tendas de Jacó no texto. Mas esse aviso não é só para um grupo da igreja, pelo contrário, cuidado que não sejas infiéis com a tua família, pois é nesta família que Deus floresce os seus propósitos eternos. Cuidado. Deus não recebe as tuas lágrimas de crocodilo. Está no texto. O crocodilo é minha parte. Mas está no texto. Não adianta a gente chorar. Não adianta a gente literalmente chorar as mágoas diante do altar do Senhor e ter emoções profundas quando Deus está sendo ignorado na sua palavra. Deus não aceita as nossas lágrimas de crocodilo quando nós tentamos entregar para Ele uma tentativa religiosa fora do pacto de Deus, onde Ele estabelece os pactos entre nós da maneira como Ele quer, segundo o seu desígnio e não segundo aquilo que nós queremos. Não adianta fazer o que é errado e depois correr para Deus: Senhor, conserta, por favor. Como assim, pastor? Deus não conserta as nossas vidas? Claro que conserta. O que eu quero dizer é que nesse ínterim, a sua adoração não é aceita enquanto não houver verdadeiro arrependimento. E mesmo quando há arrependimento, pode haver dores. E que Deus quer que a família seja o lugar onde Ele vai florescer os propósitos eternos que Ele nos deu. Por que Deus fala isso? No versículo 14, Ele está falando sobre homens que estão sendo infiéis às suas esposas e com a maior cara de pau chegam no templo, entregam ofertas e se fazem de religiosos e choram diante de Deus quando sabem que estão ignorando o pacto de Deus na sua vida. Deus criou a família para dispensar a sua glória, criou pactos para manter a fidelidade dela, para que o amor dele seja despejado com graça, misericórdia, amor e crescimento e florescimento do que é bom para toda a sociedade. Mas o homem, na sua cabeça, de alguma forma, acha que a grama do vizinho ou a relva do vizinho é mais verde, e ele então justifica os seus passos e ignora os pactos de Deus, ignora a palavra de Deus, ignora o respeito, a responsabilidade, o amor, e mesmo assim acha que está tudo bem com Deus. É na família, através da família, que Deus fará o evangelho florescer para a sua glória e verdadeira satisfação. É por isso que Deus chama isso de infidelidade. Querido irmão, minha irmã, olha o que Deus diz sobre os nossos casamentos. Eu fui testemunha. No versículo 14, Deus fala para eles: eu não aceito a oferta da vossa mão, não tenho prazer nelas. E o povo então pergunta: mas por que, Senhor? A gente até chorou lá no altar. A resposta de Deus é: porque o Senhor foi testemunha da tua aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, e tu foste infiel.
Ela era a tua companheira e tu foste infiel com a aliança que você fez. Ah, pastor, o texto só está falando com homens, mulheres não fazem isso também? É claro que faz, sem dúvida nenhuma. É óbvio que a ideia aqui é que todos nós temos o aviso. Deus é testemunha do nosso casamento. Há poucos meses, aqui nesta igreja, aquele casal bonito ali, eles fizeram um pacto e eu disse, diante de Deus e da congregação dos santos. Lembram disso? Esse pacto não deve ser quebrado. Não deve haver infidelidade nesse pacto. E se você pensar que infidelidade no pacto é somente adultério, você vai perceber que o texto vai muito mais além. Qualquer pensamento de satisfação fora desses pactos que Deus tem conosco, a minha satisfação última na pessoa de Deus e no pacto com Deus para buscar alguém que seja dele para viver comigo, a satisfação de poder ter uma esposa ou um marido com Cristo, essas relações todas são para que os propósitos de Deus sejam feitos, de maneira que essas relações são tão íntimas, tão misteriosas, que Paulo chega a dizer que a igreja, a família é a extensão da igreja e a igreja é a extensão da família. Paulo chama a casa de Deus, e qualquer infidelidade nesse meio pode ter repercussões na infidelidade marital, sem dúvida nenhuma, e vice-versa. Ou seja, o nosso coração precisa de proteções pactuais por causa das nossas inclinações. Pois a própria relação de marido e mulher foi revelada nas Escrituras para o nosso bem. Como acabamos de ler no culto, o casamento foi criado para que o mundo entenda a relação entre Cristo e a sua igreja. O casamento foi criado para que os filhos de Deus sejam criados, educados, e nós, ao mesmo tempo, noiva e filhos de Deus, somos todos cuidados por Deus. Portanto, se você está aqui nessa manhã, eu gostaria de dizer o seguinte: se você ainda não é cristão, ou não faz parte dessa igreja, ou de uma igreja, eu gostaria de dizer para você que a única maneira de você realmente florescer na sua vida é se entregar aos propósitos de Deus e entender que você deve crer em Cristo e viver pactualmente com Ele, numa aliança eterna que Ele nunca quebrará para o seu próprio benefício. A Bíblia diz que para entrar nessa aliança com Ele, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer nele. E aí Ele vai te dar a satisfação de ser completo nesta vida e na vida futura. Para nós crentes, a tentação de acharmos que outros caminhos trarão felicidade é ignorar o fato de que Deus é um Deus que se relaciona conosco através de pactos que Ele mesmo estabeleceu. E através desses pactos Ele manifesta a sua justiça e bondade. E ninguém será realmente feliz sem os pactos que são estabelecidos por Deus para que nós floresçamos no Evangelho. Quanto mais você ignora esses pactos, mais insatisfeito você é. Quanto mais você abraça os desígnios de Deus, mais a tua alma se alegra em Deus e, portanto, você é feliz em Deus. A fidelidade no casamento está completamente ligada à satisfação em Deus. Quanto mais satisfeitos em Deus, mais fiéis nós somos. Mas se somos insatisfeitos com Deus, a tendência de nos tornarmos infiéis a todos os pactos é muito grande. É quase imparável, faz parte da nossa natureza. É por isso que Deus nos avisa nesse texto que Ele odeia o divórcio e qualquer forma de abuso. Irmãos, abuso é infidelidade na Bíblia. Se você pensa que infidelidade é só adultério, a Bíblia é muito clara.
abuso é infidelidade. Abuso não se comete somente de maneira física, todo abuso físico. Se alguma coisa acontecer na sua casa que é físico, chama a polícia, porque é crime. Não liga nem para o pastor, liga para a polícia, porque é crime. Mas abuso também é verbal, abuso também é emocional. Se você vive num casamento onde há gritarias e abusos e dedos na cara e acusações, isso já é infidelidade, só falta o adultério. Vocês percebem o quão sério é um homem desrespeitar a sua esposa, ou a sua esposa desrespeitar o seu marido? Você percebe quão sério é nós criamos os nossos ideais e justificativas e ficamos chateados, irados, porque a pasta de dente não foi dobrada do jeito que eu queria? É muita criancice e pouca fidelidade a Deus. Quisera eu, muito cedo, as minhas sandices com a Estela que está de testemunha aqui, ao invés das minhas criancices, eu dobrasse meus joelhos e parasse: Senhor, ela é filha do meu pai, como eu devo agir nessa situação para eu não ser infiel ao pacto que eu tenho contigo e o pacto que eu tenho com ela, porque o começo da infidelidade está aqui, e essas coisas que estão no nosso coração é que precisam ser dominadas. É por isso que a Bíblia está dizendo para nós: cuidado, 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 porque aquele que está de pé pode cair. Cuidado. Cuidado, porque Deus odeia tanto o abuso, a violência como o divórcio. Cuidado, as duas coisas estão presentes no texto. Quem é infiel é abusivo, e quem é abusivo é infiel. Isso não começa no adultério, começa no coração, vai pelas palavras, começa em atitudes. Toma cuidado para não oferecer, quando você está vivendo dessa forma, lágrimas de crocodilo no altar de Deus. Gritar, manipular, vilipendiar, desrespeitar o teu cônjuge e depois andar como se você fosse um santo na igreja. Isso é pecado diante de Deus. Casais brigam, casais têm discussões. Isso é importante e até bom para o nosso crescimento. No entanto, o nosso ambiente de florescimento deve ser a graça de Cristo, que nos impede de sermos abusivos uns com os outros. Pelo contrário, se eu mexer com ela, eu mexer com o pai dela. Se alguém mexer contigo, mexeu com Deus. Se alguém mexe com a igreja, mexeu com o marido da igreja. Cristo. Não há espaço para esse tipo de coisa no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, de paz e de justiça. E essa justiça começa dentro de casa, quando homens vestem as calças para serem sacrifícios vivos diante de Deus, como exemplos da graça de Cristo, na maneira de liderar, amar, cuidar e proteger a sua família. E é aí que Deus quer proteger a sua prole, os seus descendentes, a igreja de Cristo, os novos convertidos, as crianças que vêm para Cristo. É nesse ambiente de paz, não no ambiente de infidelidade. Meus queridos, se alguma coisa entre vocês hoje, peçam perdão, converse, não mantenham mágoas no coração, não permita que essas coisas se tornem um lugar para o diabo, para depois se tornar um ponto de infidelidade, que um dia pode chegar até no adultério. Olhem para os vossos corações, não se ponha o sol sobre a vossa ira, perdoem os vossos cônjuges, o amor cobre uma multidão de pecado. Até hoje eu não uso a pasta de dente direito, não é, meu? O amor cobre uma multidão de pecado. O amor ama, o amor busca, o amor respeita.
Eu tive várias conversas essa semana sobre isso com vários irmãos. Não pensem que esse sermão é encomendado, porque a gente organizou esse sermão há meses atrás, mas faz parte da vida da igreja lembrarmos disso. Não pense que Deus não é justo e que o mal pode passar por bem. Cuidado. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Você já perdeu alguma briga na tua cabeça? Não? Você ganha todas, né? É ou não é? Eu vou falar isso, ela vai falar aquilo, aí eu vou falar isso, ela vai falar aquilo, aí eu vou falar isso, acabou a discussão, ganhei. Não é? Na nossa cabeça nós ganhamos. Isso acontece até quando a gente já passou. Você já passou raiva numa situação, depois você passa, eu devia ter falado isso, isso e isso. E na sua cabeça você se imagina falando e acontecendo. Por que a gente cria isso no nosso coração? Porque essas são as narrativas da nossa vitória, da nossa cabeça. E na nossa cabeça, a gente está tentando justificar o que é mal. Se ele falasse assim, eu falava assado, e aí eu mostrava quem que é. Quem que manda aqui? E a gente vai justificando essa maldade, ela passa da mente, ela vem do coração, passa da mente, e quando nós vemos, ela se torna uma atitude. Sabe essas brigas que a gente ganha na nossa cabeça? Deus é tão bom que não permite que quando a gente entra em contato realmente com as pessoas que amamos, aquilo não acontece, porque Ele é misericordioso. Mas o problema ainda está dentro de nós. Nós passamos a pensar que aquilo que é bom, na verdade é mal. E aquilo que é mal pode passar por bom, porque eu tenho justificativas para justificar a minha infidelidade. É porque ele fez isso ou ela fez isso. Ou é porque eu tive que fazer uma outra coisa, quando as suas prioridades demonstram onde estão as suas prioridades no reino de Deus. Buscar o primeiro reino de Deus é o ato último de fidelidade a todas as relações pactuais que nós temos. Qualquer ação diferente tem um cheiro de infidelidade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas dentro do pacto de Deus para conosco são nos dadas. É a única resposta para um Deus que nos ama pactualmente e nos deu pactos familiares, pactos de igreja, para vivermos debaixo da ética do amor. Não é lei, é pacto, é mais profundo, porque tem que sair do nosso coração. É a lei escrita nos nossos corações. Cuidem para que o nosso coração, para que o vosso coração seja fiel a Cristo em todas as suas relações pactuais. Se você é solteiro, procura alguém em Cristo para se casar. Como o apóstolo Paulo disse, alguém que se case no Senhor. Se você é casado e cristão, lembra e regozije somente na mulher da tua mocidade. Se você é membro de igreja, seja fiel ao pacto da sua igreja, porque este pacto é com toda a igreja e aquela igreja local. Se você começa a ignorar partes da sua vida, há reflexo nas outras. E quem sofre com isso? Os nossos filhos. Lembre-se, a infidelidade dos sacerdotes trouxe sofrimento para a fidelidade, trouxe sofrimento para os filhos dos sacerdotes. É fato, meus irmãos, que a misericórdia de Deus alcança nossas vidas em todo o tempo. E é justamente por isso que, pela misericórdia de Deus, Deus está falando para todos os nossos corações essa manhã. Tomem cuidado, cuidem do vosso coração, sejam fiéis a Cristo em todas as suas relações. Sociedade, igreja, casamento, família, em todas elas, seja fiel a Cristo. E que Deus nos abençoe.